Bom, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, professor Paulo aqui mais uma vez, né? A gente está indo agora para a terceira aula da nossa disciplina. Dessa vez a gente está começando a unidade 2. Então, na última aula, né, que foi a segunda aula da unidade 1, a gente encerrou a unidade 1. Então, eu já vou fazer uma recomendação para aqueles que não assistiram à aula anterior. Por favor, assistam, né? Especialmente o último exercício, onde a gente elabora um balanço patrimonial, tá? Então a gente parte dos lançamentos ali a débito e a crédito, né, dentro do diário. Depois a gente passa esses lançamentos do diário, débito e crédito, para o livro Razão, nos razonetes, e a gente completa fazendo o balanço patrimonial. Por que esse exercício ele é muito importante? Porque ele vai mostrar para a gente qual que é a dinâmica patrimonial, tá? Então o que eu estou chamando de dinâmica patrimonial? É o movimento de ativos e passivos dentro do patrimônio, tá? Então lembrando, balanço patrimonial ele tem sempre que bater os dois lados. Qual que é o primeiro lado do balanço patrimonial? É o lado do ativo. Então eu tenho ali de um lado todos os ativos, que são os meus bens e direitos, tá? E do outro lado eu tenho o meu passivo e o meu patrimônio líquido. Então, o lado do ativo tem que ser exatamente igual ao lado do passivo mais o patrimônio líquido, tá? E no exercício que a gente fez na aula anterior, a gente consegue visualizar essa dinâmica patrimonial, ou seja, o que cada lançamento que eu faço, né, o que ocorre, né, quando eu faço cada lançamento dentro da minha contabilidade, na minha escrituração. Né? Quando eu registro uma venda, o que ocorre no balanço patrimonial? Quando eu registro uma compra, o que ocorre dentro do balanço patrimonial? Tá? Então, quem não viu, por favor, assista, né, aquele trecho, né, da nossa aula passada, que está no finalzinho, e se tiver alguma dúvida, depois a gente tira em sala de aula presencialmente. Tá? Só um adendo, essa aula está sendo gravada porque eu não vou conseguir estar presencialmente na faculdade no dia 5, no horário da nossa aula, por conta de um imprevisto que aconteceu, tá? Então eu já avisei a coordenação do curso e também avisei ao líder da nossa sala, né, o Gabriel, que vai repassar as informações para vocês. Eu imagino que até essa altura ele já tenha repassado as informações porque eu falei com ele antes de gravar essa aula, tá? Então essa aula basicamente vai ser a aula do vídeo, que vai ficar disponível no YouTube, pode assistir no momento em que achar melhor, né, no que for mais adequado, e também o PDF dessa aula, tá? Nessa aula a gente também vai ter um exercício ao final, e é muito importante que tenham feito o exercício da aula anterior, porque ele serve de base para o que a gente vai fazer hoje, beleza? Então tá, pessoal, a gente encerrou a unidade 1, né? E agora a gente está entrando na unidade 2. Na unidade 1, o que a gente falou? A gente falou sobre ativo, sobre passivo, sobre esses conceitos, né, do que é ativo e passivo. A gente falou das naturezas das contas, então a gente tem conta de natureza devedora, que são as contas do ativo, contas de natureza credora, que são as contas do passivo, tá? E a gente falou também do patrimônio líquido, que é essa diferença entre ativo e passivo. Então, se eu pego o total de ativo e subtraio, né, o total de passivo, eu tenho o meu patrimônio líquido, beleza, pessoal? Vou só tirar o fone aqui, que eu não sei porquê, mas eu estou usando um fone de ouvido. De tão acostumado que eu estou de usar fone, eu estou usando esse fone aqui. Mas beleza, tá, vamos lá. Então nessa aula o que a gente vai ver? Se a gente já falou de ativo, passivo, falamos também de contas, escrituramos ali os primeiros lançamentos em diário e razão, nessa aula a gente vai entrar num tema extremamente importante para a atividade do administrador. E qual que é esse tema final, né? Já que a gente falou de ativo e passivo, o que tem mais para o administrador trabalhar ali no seu dia a dia e auxiliar ali na gestão da empresa? Hoje a gente vai falar sobre demonstração do resultado do exercício, tá? Então basicamente a gente vai destrinchar essa demonstração, conhecer a sua estrutura e fazer alguns comentários sobre cada elemento dela, tá? Além disso, a gente vai apresentar dois índices, duas ferramentas de análise para que a gente possa determinar o que a gente chama de margem bruta e margem líquida, que são ferramentas para que a gente analise o desempenho operacional da empresa, tá? Então vamos lá, iniciando a unidade 2.
qual que é o objetivo dessa aula? Eu sempre gosto de começar a aula com o objetivo dela, para que a gente, quando chegar ao final da aula, a gente consiga entender se de fato a gente conseguiu absorver tudo aquilo que estava, né, previsto na nossa aula. E quais são os objetivos? Primeiro, conhecer a estrutura da DRE, ou seja, quais são os elementos que compõem a demonstração do resultado do exercício. Segundo, compreender os impactos dos custos, das despesas no resultado líquido, né? Então, quais são os impactos de todos os dispêndios financeiros que a minha empresa tem dentro do meu resultado, tá? Então, quando eu falo de resultado, por exemplo, eu estou falando daquilo que eu consegui obter de receita, de lucro, de faturamento. Mas, obviamente, que os dispêndios financeiros, então, custos e despesas, impactam diretamente o meu resultado. Então, a gente tem como objetivo nessa aula compreender qual impacto a gente vai ter com essas despesas, com essas saídas de recursos financeiros, tá? E o último objetivo é entender os aspectos gerenciais da demonstração do resultado. A gente está falando de DRE, mas sob a ótica da gestão, tá? Porque isso daqui é um curso de contabilidade para administradores. Se eu estivesse falando de contabilidade, por exemplo, para contadores, ou melhor, né, de demonstração do resultado para contadores, obviamente que a gente ia explorar outros aspectos e não esses que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Mas, via de regra, qualquer assunto que eu trouxer para dentro dessa disciplina vai ser sempre com o viés da administração, da gestão, do gerenciamento, tá? E o objetivo dessa aula de hoje é esse, conseguir extrair da demonstração do resultado do exercício aspectos que permitam a gente gerenciar melhor a nossa empresa, tá? Então vamos lá. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu trouxe aqui o exercício que a gente fez na aula anterior. Na aula anterior, lembrando, a gente fez 2 exercícios, tá? O primeiro exercício foi um exercício que eu passei no início da aula, onde eu não resolvi ele, e agora eu vou trazer o gabarito. E o segundo exercício foi o exercício que eu trouxe no final da aula, que eu fiz a resolução aqui durante a aula e deixei gravado pra gente, tá? Então, no primeiro exercício, o que ele pedia pra gente? Ele dava uma tabela e dizia para eu classificar vários elementos, várias contas, dentro de 3 critérios ali. O primeiro critério, que é o critério A, é uma classificação onde eu vou identificar se aquele elemento é um bem, um direito ou uma obrigação, beleza? Na segunda coluna, o segundo critério, eu vou classificar se ele é positivo ou negativo. Já a terceira coluna, eu vou classificar se ele é um ativo ou um passivo, tá? Então, qual que seria o gabarito para a nossa questão, para o nosso exercício da aula anterior? Seria esse que está aqui no slide, tá? Que é o documento que vocês vão receber também em PDF, que é esse documento que a gente está utilizando na aula, tá? Então, basicamente, a gente tem essa estrutura aqui de contas, que foi passada na aula passada, e essa é a estrutura que a gente tem para resolver, tá? Então, vou pegar alguns itens e comentar caso a caso. Não vou passar todos para não ficar maçante, tá? Então, por exemplo, o computador é um bem, né? Por que computador é um bem? Porque ele é um bem que faz parte do nosso ativo, né? Dentro do que a gente chama de classificação patrimonial, a gente tem bem, direito e obrigação. Computador, obviamente, ele não é um direito porque ele já é algo consolidado, ele é da própria empresa ou da própria pessoa, né? Se a gente estivesse falando de pessoa física. Então ele é classificado como um bem, beleza? E se ele é um bem, eu posso dizer que ele tem um efeito positivo no patrimônio. Por que positivo? Porque o meu patrimônio líquido ele é formado pelo total de ativos menos o total de passivo. Então tudo aquilo que é do ativo, eu posso dizer que ele tem um efeito positivo no patrimônio, tá? Para além disso, a terceira classificação, o terceiro critério, eu vou dizer que ele é um ativo, beleza? Obviamente, se ele é um bem ou um direito, ele vai ser um ativo, tá? E se ele é uma obrigação, ele vai ser um passivo. O critério de positivo e negativo vem no sentido de que o ativo ele contribui positivamente para a formação do patrimônio e o passivo contribui negativamente para a formação do patrimônio, tá? Obviamente que isso daqui é apenas uma classificação didática, tá? Então, para fins contábeis, a gente não classifica ativo e passivo em positivo e negativo. Mas para que a gente consiga extrair essa ideia, né, de que o ativo contribui para a formação do patrimônio de uma maneira positiva, a gente faz essa classificação do ativo como algo positivo, tá? E o contrário é válido
No caso do passivo, ele contribui negativamente para a formação do patrimônio, tá? Alguns outros itens que eu vou comentar aqui, tá? Impostos a recolher é uma obrigação. E se ele é uma obrigação, ele tem um impacto negativo na formação do meu patrimônio. Por consequência, por ser uma obrigação, eu vou classificar ele como um passivo, tá? Qual que é a dica que a gente vai dar aqui? Toda vez que eu vejo a palavra a recolher, eu estou falando, ou a recolher ou a pagar, eu estou falando de uma obrigação, tá? A expressão contrária disso seria a receber. Então, por exemplo, duplicatas a receber é um ativo, porque eu tenho o direito de receber aquilo, tá? Então, clientes a receber é um ativo, porque eu tenho o direito de receber aquilo. Aluguéis a receber é um ativo. Agora, aluguéis a pagar, fornecedores a pagar, impostos a recolher, tudo isso daí são passivos, tá? Essa é a classificação que a gente tem. E aqui a gente vai ter diversos outros. Eu vou comentar o fundo de comércio, porque talvez vocês não conheçam esse termo, tá? Mas o fundo de comércio, ele é como aquele valor que a gente não pode visualizá-lo dentro da empresa, né? Deixa eu trazer um exemplo mais prático para isso. Por exemplo, o ágio, né? Quando a gente fala em ágio, normalmente a gente traz o conceito de ágio, aquele conceito do financiamento, né? Então, por exemplo, a pessoa foi lá, tem um financiamento e ela está pagando aquele carro, um financiamento de carro, por exemplo, e ela vai vender esse carro para um terceiro. Só que ela não terminou de pagar ainda. Aí ela diz assim, olha, eu vou vender o meu ágio para você, tá? O conceito de ágio, então, no sentido mais comum, no senso comum, é um contrato de financiamento em que eu já quitei algumas parcelas, mas eu estou vendendo a parte que eu já quitei para um terceiro, tá? Contabilmente falando, o ágio ele é uma expectativa de rentabilidade futura. E o ágio também ele é chamado de fundo de comércio, tá? E esse fundo de comércio, esse ágio, expectativa de rentabilidade futura, é um valor intangível da empresa. A gente pode dizer que para fins contábeis o ágio ele é um direito, tá? Obviamente que a gente está falando de algo intangível e contabilmente a gente tem uma série de critérios para mensuração desse valor de fundo de comércio, ágio e tudo mais. Mas não é a intenção dessa aula e nem desse exercício. A ideia era fazer a classificação. Então, fundo de comércio é um direito, contribui positivamente para o meu patrimônio e ele é um ativo, tá? E aqui a gente vai ter outros itens aqui, mas a ideia é que vocês tenham o gabarito para conferir se o que vocês fizeram de fato está batendo com esse gabarito aqui, tá? E aí eu criei uma quarta coluna nesse exercício. Né? Para que serve essa última coluna ali chamada natureza? Para a gente identificar a natureza dessa conta. Então, por exemplo, se eu for para a conta ali computador, que é um bem, contribui positivamente para o meu patrimônio e é um ativo. Qual que é a natureza de todo ativo? A natureza de todo ativo é a natureza devedora. Por quê? Porque o ativo ele cresce com o débito, ele aumenta com o débito. Se eu quiser, por exemplo, registrar o aumento da minha conta computador, o que eu vou fazer? Eu vou debitar na conta computador, né? Então, por exemplo, se eu comprei um computador de R$5.000 e eu já tinha ali R$10.000 de computadores registrados na minha contabilidade. O que vai acontecer? Eu vou debitar na conta computador. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, vou até pegar aqui a minha mesinha para a gente conseguir desenhar. Ó, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu até sair dessa tela. E vou trazer aqui para a gente poder utilizar ela para escrever, tá? Ó, aqui, ó, computador. Qual que é a classificação da natureza dessa conta computador? Se ela é um ativo, aqui eu estou identificando que ela é um ativo, vou até colocar uma caneta de uma outra cor, colocar aqui de uma cor vermelha, né, que vai ficar mais chamativa. Eu posso dizer então que essa conta tem natureza devedora, tá? Devedora. Da mesma forma, agora vamos pegar uma obrigação para a gente ter o oposto, tá? Vou pegar aqui impostos a recolher. Se é uma obrigação e ela é um passivo, então eu vou identificar isso daqui, essa conta, né, como uma natureza credora.
Por que, pessoal, natureza credora? Porque o passivo ele aumenta com o crédito. Beleza, pessoal? Então, natureza devedora para todas as contas do ativo e natureza credora para todas as contas do passivo. Professor, qual que é a lógica disso? Por que é devedor no ativo e por que é credor no passivo? Não existe uma lógica por trás. Isso aqui é meramente uma convenção, tá? Então, convencionou-se que o ativo tem natureza devedora e convencionou-se que o passivo tem natureza credora. Basicamente é isso. Se a gente entender esse aspecto, a gente já vai compreender essa natureza do débito e do crédito, tá? Bom, voltando aqui para a nossa tela normal, para a gente poder seguir com a aula, tá? Vamos lá. Primeiro passo que a gente precisa entender aqui, o conceito de demonstração do resultado do exercício. A DRE, demonstração do resultado do exercício, ela é um relatório contábil destinado a evidenciar a composição do resultado, formado em um determinado período de operações da empresa. Eu deixei negritado aqui a seguinte expressão, destinado a evidenciar a composição do resultado. Então vamos lá. A DRE ela vai apresentar para a gente o famoso lucro líquido, né, que é o resultado da empresa ao final de um período. Então a gente pode dizer para a gente que ela mede o desempenho. Toda vez que eu falar de resultado, eu estou falando de desempenho. Beleza, pessoal? E ela não só vai fazer essa medição do desempenho, do resultado, mas ela vai mostrar para a gente também, o que é muito interessante, a composição desse resultado, desse desempenho. O quanto desse resultado é despesa, o quanto desse resultado é receita, o quanto desse resultado é tributação, o quanto desse resultado foi devoluções de vendas, né, por exemplo. E tudo isso está na nossa demonstração do resultado do exercício. Ponto importante que a gente precisa ter em mente, tá? A demonstração do resultado do exercício, ela obedece ao regime de competência, beleza? O que é o regime de competência, pessoal? O regime de competência é aquele que registra a operação, o fato contábil, independente de ter ocorrido a entrada ou a saída do dinheiro no caixa, tá? Por quê? Porque o regime de competência, ele se interessa pela origem do fato gerador. Então, se existe o fato gerador, mesmo que eu tenha feito, por exemplo, uma compra a prazo, eu comprei, mas ainda não paguei, eu já registro aquela despesa naquele momento. Por quê? Porque importa o fato gerador, a competência do fato gerador. Então, se a compra é agora em novembro, eu registro a compra em novembro. Ah, professor, mas eu só vou pagar em janeiro do ano que vem. Não importa o pagamento, importa o momento em que o fato gerador ocorreu. Esse é o regime de competência, tá? O contrário do regime de competência seria o regime de caixa, tá? E no regime de caixa, o que vai acontecer? Eu não registro pelo fato gerador, eu registro pela entrada e saída de recurso do caixa. Mas DRE é regime de competência, tá? Via de regra, contabilidade de uma forma geral não aceita regime de caixa. Professor, por que existe então o regime de caixa? Para fins gerenciais, tá? Então, se a gente for falar de contabilidade para apurar o imposto que o fisco, né, vai obrigar ali o empreendedor a pagar, a recolher, o fisco ele não aceita o regime de caixa. O regime de caixa ele é utilizado também na chamada DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, que é uma demonstração específica da contabilidade que a gente vai ver também no decorrer da nossa disciplina, tá? Então, vamos lá, continuando, tá? Só um ponto aqui, né, comentando, eu coloquei aqui no slide, apura o lucro contábil e o lucro fiscal. Professor, existem dois lucros? Sim, existem dois lucros. Eu poderia até falar que existe um terceiro lucro, mas não vai ser objeto de estudo da nossa disciplina, que é o lucro econômico, tá? Mas basicamente os dois lucros que eu trouxe aqui, que é o contábil e o lucro fiscal, são o seguinte, a contabilidade, ela aceita todas as despesas e todas as receitas que a empresa tem durante o seu ano operacional, durante o seu exercício. E por que ela aceita tudo? Porque a contabilidade ela não serve apenas para o fisco, ela não serve apenas de instrumento para apurar impostos, ela serve principalmente para fins gerenciais. Então é muito importante que eu não negligencie nenhuma receita e nenhuma despesa quando eu estiver elaborando uma demonstração contábil, beleza?
Só que o fisco não enxerga dessa forma. Então, para o fisco, né, para a Receita Federal, Estadual, Municipal, algumas despesas não são consideradas. Exemplo, se a empresa chega no final do ano e ela resolve dar um brinde para os seus colaboradores, dar uma cesta de Natal com panetone, frutas cristalizadas, etc. Ela vai reconhecer aquilo na contabilidade dela como uma despesa com brindes. Contabilmente vai ser aceito como uma despesa reconhecida na DRE. E aí a gente vai ter um lucro contábil, que vai considerar essa despesa com brindes. Só que o fisco não aceita a dedução dessa despesa com brindes. Então a gente teria um lucro contábil, que é uma demonstração do resultado que incluiu essa despesa com brindes, e um lucro fiscal, que é a mesma demonstração do resultado, só que excluindo essa despesa com brindes. Obviamente que o lucro fiscal, nesse caso, ele sempre vai tender a ser maior do que o lucro contábil, tá? Outro tipo de despesa que o fisco não aceita, multas. Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma empresa de entrega ou de transporte ou de vendas de comércio, né? Mas num dos transportes que foram feitos para levar um produto até um determinado cliente, incorreu uma multa. Essa multa contabilmente vai ser reconhecida, só que para efeitos fiscais eu preciso excluir essa despesa da minha demonstração do resultado, tá? Então a demonstração do resultado ela pode apurar tanto o lucro contábil, que é aquele lucro que a contabilidade aceita, como o lucro fiscal, que é o lucro um pouco mais restrito, porque ele não considera algumas despesas que a empresa tem. Avançando, a DRE ela é composta por contas de resultado e por contas patrimoniais. Vamos fazer um pequeno lembrete do que a gente já viu até agora, tá? Contas patrimoniais. O que é uma conta patrimonial? Conta patrimonial são as contas que compõem o patrimônio da empresa, né? Obviamente, né, o nome é patrimonial, né, ia compor o quê? Mas quando a gente fala de patrimônio, a gente sempre remete ao balanço patrimonial. Então todas aquelas contas que a gente vê no balanço patrimonial são contas patrimoniais, né? Geralmente essas contas vão ter esse termo, a receber ou a pagar, que vão indicar, né, a receber um direito, né, um bem, e a pagar uma obrigação, tá? Eu posso ter uma conta que é patrimonial e não tem esses termos? Posso, por exemplo, caixa e equivalentes de caixa. Eu posso ter também a conta estoque de produtos acabados. Eu posso ter também a conta imobilizados, tá? Mas, via de regra, são contas que quantificam o patrimônio, seja para mais ou seja para menos. Essas são as contas patrimoniais. Por outro lado, as contas de resultado são contas que quantificam o resultado. Normalmente, regra geral, essas contas são contas de receita, por exemplo, receita com vendas, receita com juros e também contas de despesas. Exemplo, despesa com vendas, despesa administrativa, despesas operacionais, tá? Então essas são as contas que vão estar na demonstração do resultado do exercício. Adiantando, 99% das contas da DRE são contas de resultado, tá? A demonstração do resultado, ela não leva esse nome à toa, é porque a maioria das contas são resultado. A gente só vai ter contas patrimoniais numa das últimas linhas da demonstração do resultado, onde a gente vai apurar as participações, mas a gente vai tratar caso a caso, tá? Contas de resultado, custos, despesas e receitas. Vou fazer aqui uma observação com relação a custo, tá? A gente vai ver especificamente sobre custo quando a gente tratar aqui na nossa disciplina sobre estoque, porque o custo ele é uma despesa, entre aspas, apurada no estoque, né? Ou melhor, né? Ele é um sacrifício financeiro, ele é um gasto apurado no estoque, né? E por que eu estou chamando de sacrifício financeiro e de gasto? Porque vários elementos dentro da operação da empresa podem representar gastos e eles são classificados de maneiras distintas. Exemplo, despesa é um gasto, tá? Mas a despesa ela é um gasto relacionado ao resultado. Agora, o custo ele é um outro tipo de gasto, ele é um gasto relacionado ao produto, é aquilo que eu tive que gastar para gerar o meu produto. Exemplo, comprei essa caneta por R$5 e vou vender ela por R$7,50. Então o custo dessa caneta é R$5, tá? Esse é um exemplo de custo.
A demonstração do resultado, ela vai trazer prioritariamente receita e despesa, mas ela também vai trazer o custo. Qual que é esse custo que vai estar dentro da DRE? É o custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso nos próximos slides, tá? E contas patrimoniais, como eu alertava aqui, são as deduções das participações no resultado. Alguns exemplos, debêntures, empregados, etc, tá? Vamos lá, pessoal, qual que é a base legal para essa estrutura da demonstração do resultado? A base legal é a Lei 6.404 de 1976, a famosa Lei das SAs, tá? Então a Lei das SAs é a que traz a estrutura da DRE. Essa estrutura, ela não é limitadora, tá? Professor, eu posso ter uma conta diferente aqui, minha empresa tem uma especificidade e tal, precisa ter um elemento diferente na minha DRE. Ok, beleza. O que eu não posso é deixar de ter um desses elementos se eu tenho a ocorrência na minha empresa, né, na minha instituição, de algum desses elementos aqui. Por exemplo, se eu tenho ocorrência de participações, que é o que a gente vai ver no final da DRE, eu preciso registrar essas participações conforme está nessa estrutura. Ah, professor, eu não tenho ocorrência de participações. Beleza, eu não vou ter essa conta incluída lá, tá? Mas ela faz parte do rol básico. Se eu tenho que incluir ela lá. Posso criar outras? Posso, mas desde que eu respeite o básico também. Eu não posso deixar de incluir um básico que eu tenha e criar um novo da minha cabeça, por exemplo, né? Eu preciso respeitar essa estrutura básica. Basicamente, o que a Lei das SAs vai trazer de estrutura para a DRE? Primeiro, receita bruta, eu vou ter que registrar a minha receita, e essa receita é a receita bruta, não é receita líquida, tá? Então eu preciso registrar na minha primeira linha a receita bruta. Segundo, a minha receita líquida, que vai ser resultado da minha receita bruta menos as deduções, vou falar caso a caso nos próximos slides. Depois, as despesas, e ali eu vou ter vários tipos de despesas, né? Despesas financeiras, despesas gerais, despesas administrativas. Continuando, eu vou ter o meu lucro ou prejuízo operacional. O que é o lucro ou prejuízo operacional? Ele vai ser aqui o total da minha receita líquida menos a minha despesa, das minhas despesas gerais aqui, né? Então, vendas, despesas administrativas, etc. Eu vou ter também o resultado do exercício, né? Que é a menina dos olhos da demonstração do resultado. Aqui eu vou ter o resultado do exercício, eu vou classificar ele em dois momentos. Primeiro, resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, e mais para frente o resultado após o imposto de renda e a contribuição social, tá? Além dos resultados, a gente vai ter as participações, e dentre essas participações a gente vai ter debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Professor, posso ter mais uma participação diferente? Minha empresa tem uma característica lá que só ela tem. Posso ter, mas eu tenho que respeitar a estrutura básica também, tá? Eu não posso substituir, né, uma participação ou algum outro elemento aqui. Mas eu posso sim incluir um novo elemento que talvez não esteja nessa estrutura básica, tá? Então vamos lá, comentar aqui cada uma dessas participações. Debêntures, o que é uma debênture? A debênture é um título de dívida privada, né? Então vamos imaginar o seguinte, uma empresa ela quer contratar crédito no mercado. Só que se ela for para o mercado financeiro, se ela for para uma instituição bancária, por exemplo, ela não vai conseguir determinar a quantidade ou percentual de juros da operação que ela vai fazer para contratar esse crédito, né? Então vamos lá, ela vai numa instituição financeira e o banco fala para ela, olha, o juros está aqui a 7% ao ano. Ela vai ter que se adequar àquilo e vai pagar aquele valor. Agora, ela tem uma segunda opção para conseguir crédito no mercado. Ela pode emitir um título de dívida, chamado de debênture, e oferecer esse título de dívida para terceiros. Quem que pode ser esse terceiro? Pode ser uma pessoa física, pode ser também uma instituição privada, né? Uma pessoa jurídica, né? Então, por exemplo, esse título de dívida, quando ele for comprado, né, por esses terceiros, esse dinheiro que entrar da compra é o crédito que a empresa está arrecadando, tá? E a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai remunerar esse terceiro, pagando juros para esse terceiro. Professor, se ela paga juros na debênture e na instituição financeira, então não tem diferença. Tem diferença, porque na debênture ela determina o percentual de juros que ela vai pagar. Então ela determina o chamado custo financeiro, tá? A despesa financeira que ela vai ter aqui.
Participação de empregados. O que é, pessoal? A empresa apura, né, o lucro dela e depois da apuração do lucro, ela determina que um percentual daquele resultado, daquele lucro, vai ser distribuído aos empregados. Um exemplo que a gente pode citar aqui é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem participação nos lucros e resultado, tá? Chamado de PLR. O que acontece? Anualmente, né, uma ou duas vezes ao ano, né, depende ali do que está no estatuto do banco, o banco apura o lucro e ele distribui aos seus empregados. E ele vai reconhecer essa distribuição como participações aos empregados na demonstração do resultado. Tá? Administradores, que também têm uma participação no resultado da empresa, né, da instituição, e partes beneficiárias. Tá? Partes beneficiárias é o seguinte, imagina que a empresa, a companhia, ela tenha um administrador que está, um exemplo aqui, né, ele está se aposentando. E aí os administradores que estão entrando agora na companhia, né, que estão assumindo a administração da companhia, eles resolvem, por uma questão de gratidão ao administrador que está se aposentando, separar, né, um recurso, né, uma reserva, a gente chama de reserva na contabilidade, chamada de reserva para partes beneficiárias, do qual aqueles beneficiários, nesse exemplo que eu estou dando, é o administrador que está se aposentando, ele vai poder, dentro de determinados critérios e de determinados prazos, cobrar um valor daquela empresa. Né? Cobrar talvez não seja a palavra mais adequada, mas ele vai conseguir, como se fosse um título de crédito, chamado de partes beneficiárias. Tá? Por que não é debentures? Porque não é um título que a empresa está emitindo e vai pagar juros. Ela literalmente vai pegar uma parcela do seu resultado e distribuir para esses, normalmente ali alguém que teve algum tipo de relação importante com a empresa, que a empresa considera ali suficientemente relevante para que ela seja agraciada, digamos assim, com essa parcela do resultado. Tá? E aí é chamado de partes beneficiárias. Na contabilidade, ela não vai aparecer só no DRE, não. Ela vai aparecer também no balanço patrimonial como uma reserva lá no PL, tá? Mas não é tópico e não é assunto dessa aula. Para essa aula, o que a gente precisa saber é que as participações compõem a demonstração do resultado do exercício, tá? Agora, encerrei as participações, eu vou chegar finalmente ao chamado lucro líquido. E esse lucro líquido é aquele recurso, né, que de fato a empresa pode contar como da empresa. Ela já processou todas as despesas, todas as deduções, todas as participações, é isso aqui que sobra para ela. E ao final, ela ainda precisa demonstrar esse lucro líquido por ação. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, ela apurou um lucro líquido de R$100 mil. E digamos que ela tenha 100 mil ações a R$1 cada. Então ela vai pegar 100 mil e dividir pelas 100 mil ações, que daria R$1, né, de lucro por ação. Então ela precisa apurar o lucro líquido total e o total de lucro por ação. Tá? Obviamente que aqui a lei das SAs está trazendo a estrutura de uma empresa que é uma sociedade anônima, que tem uma estrutura de capital, né, uma estrutura patrimonial formada por ações. Eu posso ter, por exemplo, uma estrutura patrimonial de uma empresa que não é formada por ações. Exemplo, uma empresa limitada. A estrutura patrimonial de uma limitada, ela é formada por cotas. Então, se fosse uma limitada, eu não teria que falar aqui em lucro por ação. Tá? Lucro por ação é apenas para sociedades anônimas. E um último ponto aqui que eu deixei destacado em negrito da própria lei. O que a lei vai dizer? Na determinação do resultado do exercício, serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. Tá? O que ela está trazendo aqui para a gente? Regime de competência. Independe se eu realizei em moeda ou não. Se eu tive receita, se eu tive rendimento, ganho, etc., eu preciso registrar isso na minha demonstração do resultado. Tá? Agora a gente vai ver a estrutura básica da DRE. E eu vou fazer o seguinte, nos slides a gente tem a estrutura dela, né? Vou passar aqui só para vocês acompanharem, numerada, tá? Ó, então ela vai da primeira linha, né, do primeiro elemento, que é a receita operacional bruta, e ela vai chegar até a última linha, que é a
que é na verdade, né, o lucro líquido ou prejuízo por ação do capital social. Então são 17 elementos. O que eu coloquei aqui nessa estrutura para facilitar o nosso entendimento? Eu coloquei sinais antes de cada elemento. Então o elemento que está com sinal negativo em vermelho quer dizer que ele é uma dedução no meu resultado, tá? Eu estou subtraindo aquele valor. O elemento que está em azul com sinal de igual, ele é o resultado da dedução anterior, né? Então, por exemplo, nesse primeiro slide a gente tem a receita operacional, elemento número 1, e as deduções e abatimentos. Então é receita operacional menos deduções, que vai gerar a minha receita operacional líquida, tá? Além desse sinal de menos e de igual, a gente vai ter o sinal de mais, que representa que nesse momento eu estou somando na minha demonstração do resultado, tá? Então vamos lá, elemento por elemento. Receita operacional bruta. Ela é a receita que a empresa obteve com todas as suas vendas sem nenhum desconto, tá? Por isso que é a receita operacional bruta, ela não tem nenhum desconto. Ah, professor, fiz um abatimento, deu um desconto, não importa, é receita operacional bruta, tá? E a DRE, ela vai trazer a linha principal, que nesse caso aqui é a receita operacional bruta, e dentro da receita operacional bruta, ela vai fazer várias classificações. Eu trouxe aqui um exemplo, que é venda de mercadorias e serviços. Professor, eu poderia ter várias linhas com vários outros tipos de receita? Poderia. A receita com vendas de mercadoria, receita com vendas de serviço, receita, enfim, dependendo da atividade da empresa, eu posso ter inúmeros tipos de receita, tá? E eu poderia colocá-los todos ali. O que importa é que todos eu tenho que reconhecer pelo valor bruto, beleza? A segunda linha, né, ou o segundo elemento, o elemento número 2, são as deduções e abatimentos. O que eu vou ter ali? Vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, tributos sobre vendas. Eu poderia ter também abatimento, né? Vou explicar aqui o que é cada um deles, tá? Uma venda cancelada, obviamente, é aquela venda que eu fiz o registro inicial, mas antes de finalizar, eu fiz o cancelamento dela, tá? Se eu tivesse, ao invés de vendas canceladas, eu tivesse abatimentos, o que seria abatimento? Seria o seguinte: imagina que eu tenho uma empresa de cadeiras, né? E um cliente me encomendou 10 cadeiras azuis. E aí, por um erro na fabricação, eu fiz 10 cadeiras azuis e uma cadeira saiu da cor branca, tá? No momento de entregar, o cliente percebe aquilo e ele fala: olha, não era essa cadeira da cor branca, eu preciso de 10 azul e tudo mais. Para não perder essa venda, para eu não ter que voltar às vezes com isso aqui para o meu estoque, às vezes é algo que eu fiz só para encomenda daquele cliente, que eu não vou ter uma atração, uma venda em outro caso, e eu também não vou ter uma outra cadeira azul para disponibilizar para ele, eu falo: olha, eu não tenho uma outra azul, mas se você puder ficar com essa daqui, eu dou um abatimento para você, tá? Veja que isso aqui não é um desconto, ele é um abatimento, porque ele decorre de um erro na minha prestação de serviço ou na minha venda de mercadorias. E aí eu posso conceder algo relacionado a um desconto ou um crédito para uma compra futura, enfim, existem várias formas, mas se esse abatimento ocorreu, eu preciso registrar ele aqui, tá? Descontos incondicionais concedidos, tá? Basicamente, pessoal, vou até vir aqui para o quadro, eu vou ter dois tipos de descontos que eu preciso considerar aqui na minha contabilidade, tá? O chamado desconto condicional, tá? Então, vou traçar aqui uma linha para a gente classificar ele, ó. Eu posso ter o chamado desconto condicional e o chamado desconto incondicional, tá? Incondicional. O que cada um deles quer dizer? Bom, como o nome indica, né, o desconto condicional é aquele desconto que eu concedo ao cliente mediante determinada condição, tá? O exemplo mais prático disso são aquelas empresas que fazem, por exemplo, um boleto e no boleto vai dizer assim: olha, se você pagar até o vencimento, o valor não é 1.400, é só R$1.000. Um exemplo, né? Se você pagar até o vencimento, tem 10% de desconto. Isso é um desconto condicional. Qual que é a condição nesse caso? É pagar até o vencimento. Agora, eu posso ter também um desconto incondicional. O que é o desconto incondicional? É aquele desconto que eu ofereço numa negociação.
não tem uma condição específica, eu resolvo dar aquele desconto porque eu negociei ali com o cliente. Então aqui o que vai para a minha DRE aqui é o desconto o desconto incondicional, tá? O que não teve condição. Porque na prática, se a gente for observar o desconto condicional, ele é muito mais uma estratégia de marketing do que propriamente um desconto, né? O preço, na verdade, é o preço mais barato. O preço mais caro, ele é quase como uma multa por pagar em atraso, tá? Então, ele não entra aqui na DRE. Outro ponto aqui são os tributos sobre vendas, tá? ICMS, ISS, PIS e COFINS. Na operação da empresa, a gente vai ter basicamente dois tipos de tributos. Primeiro, tributos sobre vendas, e aí os principais são ICMS, tributo de venda de mercadoria, né? ISS, que é o tributo na venda de serviço, PIS e COFINS, que incidem tanto na venda de serviço quanto na venda de mercadorias. Além dos tributos sobre vendas, a gente também vai ter os tributos sobre o lucro, tá? E aí a gente vai ter a figura do imposto de renda, né? E da contribuição social. Nessa etapa da DRE, a gente vai ter aqui os impostos sobre venda, tá? Aqui ainda não é o imposto sobre lucro, que é o imposto que vai estar ao final. Tá, vamos lá. Depois disso, o que a gente vai ter? Receita operacional líquida, que nada mais é do que o resultado da receita, né, desse item aqui, da minha receita operacional, menos as deduções, tá? Eu vou chegar aqui à minha receita operacional líquida. Abaixo, a gente vai ter os custos operacionais. Basicamente, eu listei aqui, ó, o custo da mercadoria vendida ou do serviço vendido, ou também do serviço prestado. É só uma nomenclatura diferente, tá? Mas é o custo que eu tive para vender aquele produto ou prestar aquele serviço. Se eu pegar essa receita aqui, esse número 3, né? A receita operacional líquida, e deduzir os custos, eu vou chegar, por consequência, ao chamado lucro operacional bruto. Esse é o primeiro lucro que a DRE vai mostrar para a gente, tá? O lucro operacional bruto. Seguindo. Bom, antes de eu seguir, eu vou só colocar aqui o computador para carregar. Deixa eu só pausar aqui e eu volto em algum... Bom, pessoal, voltando aqui, tá? O que a gente teve aqui na primeira parte dos slides? Deixa eu só reposicionar aqui o meu cursor. A gente teve a receita operacional bruta menos deduções e abatimentos, que vai gerar a minha receita operacional líquida, né? A receita operacional líquida menos os meus custos vai gerar o meu lucro bruto, que é o primeiro lucro que eu apuro. Agora, a partir do meu lucro bruto, eu vou lançar todas as minhas despesas, tá? Aqui, ó, vê que eu ainda não tinha lançado as despesas. O que eu lancei? Abatimento, desconto, tributo sobre venda e os custos. Agora, depois que eu apuro o lucro bruto, eu vou lançar as minhas despesas. Então, o lucro bruto, pessoal, ele tem uma importância muito grande, porque esse cara aqui, ó, ele tem o papel de absorver. Absorver o quê? Absorver as despesas, tá? É ele que absorve as despesas, beleza? Então vamos lá para a próximo slide. Depois do lucro bruto, o que eu vou ter? Despesas operacionais. E dentro desse elemento macro, né, despesas operacionais, eu vou ter despesa com venda ou despesa comercial, despesas financeiras, tá? Abatidas as receitas financeiras, né? Eu poderia até chamar isso aqui, pessoal, ó, esse conjunto aqui, né? Despesa financeira e receita financeira dá o chamado resultado. Resultado o quê? Financeiro, tá? Beleza, pessoal? Então, despesa financeira e receita financeira dá o meu resultado financeiro. Na DRE, ele vai aparecer separado mesmo, tá? Então, despesa financeira e receita financeira. Sempre observar que se eu tenho um maisinho aqui, apesar da conta principal, que é a despesa operacional, ser negativo, eu vou subtrair aqui, vou somar aqui, beleza? Eu posso chamar essa receita financeira de uma conta dedutora da minha despesa financeira. Aqui embaixo eu continuo subtraindo, tá? Porque ele está respeitando esse sinal aqui, beleza?
Então aqui estão todas as despesas que a empresa reconhece no período. Se eu pego então, aqui ó, no slide anterior, o lucro bruto e faço a dedução de todas essas despesas, eu vou chegar por consequência ao meu lucro ou prejuízo operacional. Eu ia chamar de lucro líquido, mas é o lucro ou prejuízo operacional. Professor, o senhor esqueceu aqui da linha 7. A linha 7, pessoal, ela é uma linha que se chama outras receitas operacionais, tá? Não é muito usual, porque eu precisaria ter algum tipo de receita que não foi enquadrada nessa receita aqui, ó, receita com venda. Obviamente que eu posso ter uma outra receita não enquadrada na receita com venda, posso, mas normalmente elas são as chamadas receitas não operacionais, tá? Então vamos imaginar que uma indústria que fabrica essa caneta aqui, ela tem um plano ali de desfazimento dos seus maquinários. Então chegou num determinado prazo de utilização, ela se desfaz do maquinário. E aí ela venda naquele exercício um montante de 50 mil reais de maquinário. Ela vai reconhecer, obviamente, isso daí como uma receita na venda dos maquinários. Só que é uma receita não operacional. Por quê? Porque não faz parte da operação da empresa. Qual que é a operação da empresa? Vender canetas. Então, quando ela vende os maquinários, é uma receita não operacional. Aqui, essas outras receitas operacionais, seria algum tipo de receita que, por algum critério muito bem definido e justificado, eu não incluo ali na minha receita bruta, tá? Então, é muito difícil, é muito raro ter essa receita aqui. Mas se tiver, a estrutura, né, que a LSA propõe para a DRE já prevê que ela esteja logo após as despesas, tá? Então, lucro bruto menos despesas operacionais mais outras receitas operacionais vai gerar para a gente o lucro ou prejuízo operacional, tá? Então, esse aqui é o segundo lucro que a gente está apurando na DRE. Qual que é o primeiro? Lucro operacional bruto, tá? E agora o segundo, lucro ou prejuízo operacional. Agora, continuando, a gente vai lançar outras receitas, que aí estaria inclusive aquelas receitas que não são operacionais, tá? Por exemplo, o caso que eu contava aqui, a indústria que fabrica essa caneta, mas resolve vender seu maquinário. A venda do maquinário vai estar aqui em outras receitas, tá? Somei outras receitas, agora eu vou subtrair outras despesas. Também algum tipo de despesa que não seja da operação da empresa, beleza? Peguei aqui, então, ó, voltando, o lucro ou prejuízo operacional. E agora eu pego e somo as outras receitas, receitas não operacionais e outras despesas, despesas não operacionais, eu vou ter por consequência o meu resultado do exercício. Olha aqui, ó, já até mudou o termo, não estou nem falando mais lucro, estou falando agora de resultado, tá? Então, o que é o resultado do exercício? Eu ia falar que o resultado é o resultado, né? Mas para não ser redundante, o resultado ele é uma consequência do reconhecimento de toda a minha receita operacional e também de todas as minhas despesas e alguns outros elementos, como custo, outras receitas não operacionais, outras despesas não operacionais. Então, como consequência, eu chego ao meu resultado do exercício aqui, ó, antes das deduções, tá? Se é antes das deduções, indica que logo após eu vou ter essa dupla aqui, chamada de dupla dinâmica, que é a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda. Vou mudar aqui a cor da caneta, colocar aqui uma caneta azul, porque a gente já está com muita cor vermelha aqui no slide, né? Então aqui, ó, a contribuição social é chamada também de CSLL, tá? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E o imposto de renda, né, esse imposto de renda da empresa, da pessoa jurídica, é chamado de IR, não sei se aqui está aparecendo um R certinho, tá? PJ, imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Que eu vou apurar sobre o resultado, tá? Só para título de conhecimento, mas não é necessário aqui para essa aula, mas só para ficar claro, né? CSLL, ela é do percentual de 9%. Imposto de renda da pessoa jurídica é um percentual de 15%, mais, colocar aqui um maisinho, né, um adicional de 10%
de imposto de renda, tá? Não vou entrar nos detalhes, mas basicamente são esses percentuais para CSLL 9% e 15% para imposto de renda. Esses 10% são adicionais para os valores, né, de faturamento ali que ultrapassarem o montante de 60 mil no trimestre, tá? Na verdade aqui valores de lucro, tá? Porque aqui eu estou tributando o lucro, o resultado. Beleza. Reconheci as minhas deduções, que são os dois impostos, né, CSLL e imposto de renda. Eu chego finalmente ao resultado do exercício, que é esse elemento aqui, ó, que está de igual, resultado do exercício após as deduções, beleza? Depois do resultado do exercício, após deduções, eu vou chegar às minhas participações. E aqui, né, estão as contas de natureza, vou escrever aqui, ó, patrimonial. Patrimonial. Perfeito, pessoal? Então aqui são as contas de natureza patrimonial. Tudo que está antes disso são contas de resultado. E a gente já falou caso a caso. O único caso que eu não falei é esse caso aqui, ó, instituições ou fundos de previdência privada dos empregados. O que seria isso? Imagina que a empresa ela decida pagar uma previdência privada, uma previdência complementar para os empregados dela, tá? E por algum motivo ela não reconheça essa previdência como uma despesa, mas sim como uma participação, tá? Quando ela faz isso, ela tem que reconhecer essa participação aqui, né? Talvez um tipo de previdência que tenha a ver com o lucro e não necessariamente com aquela previdência privada tradicional, tá? Então ela vai ser reconhecida dentro das participações, tá? E ao final, né? Professor, não chegou no final? Não, depois das participações, ó, a gente vai chegar ao lucro ou prejuízo do período, tá? Vou pegar aqui até mudar a cor, colocar uma cor verde, e a gente está tendo a cor azul aqui. Então a gente pode ter o lucro aqui ou o prejuízo líquido do exercício, tá? E obviamente que se eu sou uma estrutura de SA, eu preciso apurar o lucro ou prejuízo por ação do meu capital social, beleza? Agora eu trouxe aqui pra gente, eu já vou colocar, deixa eu ver aqui, ó. Tá, eu pensei que eu conseguiria mexer com a minha caneta ali, mas eu não vou conseguir, mas beleza. Aqui eu tenho uma estrutura da demonstração do resultado do exercício, só que agora com alguns valores adicionados. O que eu vou fazer aqui destaque? Aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, 2025, que é essa primeira coluna, ela é a coluna sempre mais recente, tá? Professor, então a demonstração do resultado, ela traz várias colunas de valores? Sim. Qual que é o objetivo dessas várias colunas? Trazer a comparação de cada exercício, tá? Entendendo que cada exercício é um ano de atividade da empresa. Professor, eu posso ter um exercício trimestral? Posso. Eu posso apurar, na verdade, de forma trimestral, de forma mensal, mas o importante é que ao final de um exercício de 12 meses eu faça a consolidação desses dados, tá? Então nessa primeira coluna aqui, 2025, é sempre o exercício mais recente. Professor, eu poderia ter aqui 2022? Não. Usualmente, via de regra, é sempre o ano mais recente. Então aqui no nosso caso, 2025. Na sequência, o ano anterior, 2024, tá? E por que eu tenho essa distinção? Para efeito de comparação. Por isso que eu vou colocando lado a lado cada exercício. Aqui, pessoal, eu não coloquei todas as contas que a gente viu dentro da estrutura da DRE, para mostrar para vocês que aquela é a estrutura completa. Mas muito provavelmente as DRS que vocês forem pegar no dia a dia não vão ter todos aqueles elementos ali, tá? Então aqui eu coloquei, por exemplo, né, uma receita bruta, que ela é composta do quê? Pela minha receita com vendas. Deixa eu voltar aqui. Da minha receita com vendas, tá? Essa receita com vendas é no montante de R$500 mil. Então a gente vai ver o seguinte, o que está registrado aqui como receita bruta, ele é o resultado do que está logo abaixo, ou seja, do elemento que está dentro da receita bruta. Então na DRE, a gente não tem o total de cada elemento, né, de cada gênero ali, ao final, embaixo, a gente tem o total em cima, tá? É bom falar isso porque às vezes pode gerar algum tipo de confusão.
Aqui eu só tenho um lançamento, então fica óbvio, né? R$ 500 aqui, total R$ 500. Mas, por exemplo, dedução de receita, ó, tem um total de 34 mil. De onde que vem esses 34 mil? Ó, vem desses 3 lançamentos aqui, ó. Devoluções, impostos sobre vendas e cancelamentos. O total desses 3 itens é 34 mil, beleza? Da mesma forma, eu vou ter aqui, ó, em 2024, com esses 2 elementos, né, que não tem cancelamento. Vou ter aqui também, ó, com essa parte aqui da receita bruta e assim por diante, tá? Então vamos lá, eu peguei esse total de receita operacional bruta de 500 mil e retirei essas deduções da receita, 34, qual que é o resultado que eu chego? Opa, perdão. Eu chego ao resultado de 466 mil, tá? Isso aqui é a minha receita operacional líquida. Após a receita operacional líquida, eu vou ter a dedução aqui dos meus custos. Qual que é o valor do meu custo aqui registrado? 200 mil. Então, se eu pegar aqui o total de 466 mil da minha receita operacional líquida, menos 200 mil do meu custo, eu vou chegar ao chamado lucro bruto, tá? O lucro bruto do período. Continuando, vai, ó, despesas, aqui tem lançado 20 mil reais. 20 mil reais de despesa. De onde que vem esses 20 mil reais? Desses elementos aqui, tá? Então, se eu pego o meu lucro bruto e deduzo essas despesas aqui, eu vou chegar ao resultado antes das deduções, que é esse valor aqui de 246 mil, beleza? E assim por diante, pessoal. Ó, as deduções aqui de impostos estão aqui embaixo. Mais abaixo aqui eu vou ter o lucro do exercício. Da mesma forma eu vou ter na versão de 2024, tá? Então, resumindo, o que eu vou ter aqui? A estrutura da DRE, ela é composta por receita menos custos menos despesas, que é igual ao resultado do exercício. Vamos lá. Ó, avançando aqui na nossa aula, tá? Então, para fins gerenciais, eu vou trazer alguns conceitos para a gente, tá? Fazer alguns comentários, tá? Na DRE, a gente vai ter o quê? Custo, que é isso aqui, e as despesas, tá? Custo está relacionado ao quê? Ao produto. Fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula específica para tratar de contabilidade de custo, onde a gente vai se aprofundar um pouco melhor nisso. Mas basicamente custo é um tipo de gasto que eu tive relacionado ao meu produto. Exemplo, eu vendo canetas e comprei essa caneta. A compra dessa caneta é o meu custo, tá? Se eu paguei 5 para vender ela por 7, então o custo desse meu produto é 5 reais. Eu fabriquei essa caneta, comprei plástico, tinta, etc. E todos os elementos ali somados representam um total de 10 reais. Então o meu custo é 10 reais, é o custo da minha fabricação. Já as despesas que a gente vê na DRE, elas estão relacionadas a algum tipo de elemento da minha administração ou das minhas vendas, tá? Então a minha estrutura administrativa e a minha estrutura de vendas me geram despesas. Os meus produtos me geram custos, tá? E no balanço patrimonial, a gente tem a figura do ativo e esse ativo ele está relacionado ao investimento, tá? Aqui, obviamente, é uma aula sobre DRE. Por que eu estou citando o balanço aqui? Porque o intuito, pessoal, não é que vocês, administradores, dominem a elaboração de uma DRE, mas que vocês compreendam a estrutura dessa DRE. A gente vai falar um pouco agora sobre a relação de cada item dessa estrutura, né? Mas compreendam essa estrutura e consigam fazer as interpretações necessárias para o gerenciamento dessa empresa, tá? E uma das interpretações mais utilizadas é a chamada interpretação da lucratividade, tá? Ó, lucratividade. Ou chamado retorno, né? Retorno do investimento, tá? Retorno disso aqui, investimento. E como que eu analiso o retorno do investimento? Com o ativo, que eu vou encontrar no balanço patrimonial, que a gente viu na aula passada, que eu vou entender que esse ativo ele é um investimento, e também com o meu resultado que eu vou encontrar na minha DRE. Então, se eu pego, por exemplo, o meu lucro líquido e divido pelo ativo, né? Se eu pegar aqui
o lucro e dividir pelo meu ativo, eu estou apurando qual é o retorno que eu tive do valor investido, beleza, pessoal? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Eu só queria trazer esse elemento do balanço para vocês verem que a importância de entender sobre a DRE, ela está no sentido de que os elementos da DRE, que vão formar o lucro, vão possibilitar com que eu faça essa análise de rentabilidade do meu investimento, tá? Obviamente, trazendo aqui um elemento do ativo que representa o valor investido, tá? Então, vamos lá. Vamos passar esse slide. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas definições do que a gente viu lá, mas nada além daquilo que eu já explicava anteriormente, tá? Então eu vou deixar aqui registrado para que vocês tenham isso também documentado, escrito, para que não seja só a fala aqui do professor, tá? Mas via de regra, o que eu vou ter aqui no lucro bruto? Ó, receita bruta de vendas, que é o que a gente viu na primeira linha da DRE, que é o quê? O valor total faturado com a venda de bens ou serviços no período, tá? Além disso, o que eu vou ter? Eu vou ter também aqui as minhas deduções da receita. Lembrando, deduções, abatimentos, devoluções, cancelamentos e impostos sobre vendas, tá? Prosseguindo, eu vou ter a minha receita operacional líquida, que é o resultado da minha receita bruta menos as minhas deduções. Depois da receita operacional líquida, eu vou eu vou utilizar, né, na verdade, não é nem encontrar, mas eu vou utilizar os meus custos operacionais ou custos da mercadoria vendida. Se eu pegar a minha receita operacional líquida, que é esse elemento aqui, ó, e deduzir o meu custo do produto vendido, eu vou chegar, por consequência, ao chamado lucro bruto, tá? Que a gente viu lá. Então, basicamente, aqui está escrito e descrito aquilo que eu estava falando aqui para vocês na câmera, tá? Mas basicamente é a mesma estrutura. Essas siglas, né, que eu coloquei aqui, ó, é a receita operacional líquida menos o CMV ou CPV. CMV, esse M aqui é de mercadoria e esse P é de, esse M aqui é de mercadoria vendida e esse P aqui é de produto, seria produto vendido, mas na verdade está errado, pessoal. O correto aqui seria custo do serviço, né, CSP, custo do serviço prestado, tá? Que seria o termo correto aqui. Por que, professor? Serviço e mercadoria. A empresa pode ser uma empresa comercial, uma empresa de venda de mercadoria, ou ela ser uma empresa de prestação de serviço, né? Basicamente é só uma nomenclatura. A ideia é a mesma, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma análise da chamada margem bruta. Olha lá, pessoal, o que é a margem bruta? A margem bruta, ela representa esse RB, que é o resultado bruto, dividido pelo resultado operacional líquido. Espera aí, pessoal, minha caneta aqui está conflitando com o slide, tá? Esse resultado bruto, eu posso escrever ele de outra forma, tá? Eu posso dizer que ele é o meu lucro bruto, tá? Aqui está sendo chamado de resultado, mas em realidade ele é o lucro bruto. Então, lucro bruto. E esse lucro bruto, para determinar essa margem, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o lucro bruto pela minha receita operacional líquida, né? Ou meu ROL. Isso daqui vai dar a minha margem bruta. O que ele quer dizer de fato? O que ele quer dizer de fato aqui para a gente? Esse cálculo ele vai determinar para a gente o quanto da minha receita operacional líquida, que é a receita bruta menos as deduções, né? O quanto dessa receita operacional líquida eu de fato consegui converter em lucro bruto, tá? Então, por exemplo, se eu quiser analisar a eficiência da minha empresa em criar esse primeiro lucro, que é o lucro bruto, eu vou fazer o cálculo da margem bruta. Obviamente que eu tenho que considerar que nesse lucro bruto, a única despesa que eu estou considerando é o custo da minha mercadoria vendida. Então, ele é completamente influenciado pelo custo da minha produção, tá? Mas isso pode me mostrar se, por exemplo, a minha produção está sendo muito custosa, se eu preciso fazer um gerenciamento de custo melhor. Por exemplo, imagina que o meu lucro bruto, ou melhor, a minha margem bruta
de um período para o outro, ó, vamos colocar aqui, ó, 2024, vou colocar aqui 2025. Professor, não é essa a ordem na DRE, mas aqui eu estou colocando só para título de comparação, tá? Imagina que a minha margem bruta em 2024 era de 60%. Agora, em 2025, ela é de 30%. Olha, 50% a menos. Então, isso significa duas coisas. Ou meu preço de venda não está bem ajustado, calibrado, ou o meu custo está muito elevado. Por quê? Vamos voltar aqui na estrutura, só para a gente ver. Vamos pegar essa estrutura aqui que está com os valores, tá? Eu vou apagar esses rabiscados aqui para ficar mais claro para a gente. Mas vamos lá. O que a gente utilizou ali para fazer o cálculo da margem bruta? A gente utilizou basicamente dois elementos, tá? A gente vai pegar aqui o nosso lucro bruto, que é esse valor aqui de 266 mil, e a gente vai dividir esse valor aqui por esse valor de 466 mil, beleza, pessoal? Então, se eu fizer essa conta, vamos pegar aqui a calculadora para a gente calcular isso. Ó, vamos calcular aqui, tá? Vamos pegar aqui 266.266 dividido por 466. Então eu vou chegar num percentual aqui, ó, de margem bruta, ó, vou colocar aqui, ó, MB, minha margem bruta, igual a 57,08%, tá? Ele é o resultado da divisão do meu lucro bruto pela minha receita operacional líquida. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que eu consegui converter em lucro 57% da minha receita operacional líquida. Olha que margem interessante, mais de 50% da minha receita eu converti em lucro bruto. Vamos pegar aqui do ano anterior, 2024, se eu fizer com 2024, vou colocar aqui, ó, 2025, tá? Então, isso daqui é para 2025. Agora, vamos pegar aqui de 2024, para a gente fazer a comparação, tá? Então, 2024. O que a gente tem ali de MB? Aqui eu vou colocar os valores para ficar claro de onde a gente está tirando, tá? A gente vai pegar esse valor aqui, ó, lucro bruto de 278.250. Então, 278.250. E a gente vai dividir esse lucro bruto pelo valor da minha receita operacional líquida, tá? Que é 444.500, tá? 444.000, né, e 500 reais. Qual que é o resultado dessa operação aqui, ó? Essa minha margem bruta vai ser igual a, vamos fazer a continha aqui na calculadora, 278.250 dividido por 444.500. Isso é igual a 62,59%, tá? Então, olha a diferença. Em 2025 foi de 57,08. Já em 2024, essa margem foi maior, tá? Por isso que é importante ter lado a lado essas duas colunas para eu fazer esse tipo de comparação, tá? O que eu posso fazer aqui de interpretação e de análise? Se eu observar a receita de 2024, a minha receita bruta, ela está menor, ó, 475 é menor que 500. Então não é a minha receita que está contribuindo para eu ter um resultado melhor em 2024, tá? Agora a gente pode chegar aqui às minhas deduções. A minha dedução ela está menor que eu tive em 2025, tá? Então em 2024 eu tive menos deduções. Eu já tenho uma possível diferença aqui. Obviamente que eu não posso desconsiderar que a minha receita foi menor também, tá? Então vamos lá. Por que a minha dedução foi menor aqui, ó? Eu tive menos devoluções, aqui foi 2.000 e aqui eu tive 3.000. Imposto sobre venda foi menor, mas obviamente que eu tenho que considerar que o imposto é menor porque a venda é menor, né? E aqui eu não tive nenhum cancelamento, tá? Então eu poderia, às vezes, dependendo da circunstância e de outros fatores que eu poderia considerar aqui, enxergar o seguinte, né? Fazer a seguinte interpretação, na verdade. Ó, eu tive aqui um total de devoluções muito alto em 2025 se comparado a 2024.
que vai dar essa diferença aqui para a gente, ó, nessa margem bruta. E aí eu preciso talvez ligar um alerta no meu departamento de vendas. Talvez eu esteja com alguma falha no meu departamento de vendas que ocasionou, por exemplo, devoluções aqui em 2025 maior do que as devoluções de 2024, tá? Então, por exemplo, 3.000 é 50% maior que 2.000. Então, eu tive 50% a mais de devolução. Talvez eu tenha problema aqui também no meu sistema de venda, no meu departamento de venda, porque eu estou tendo aqui cancelamentos. Por que será que esses cancelamentos ocorreram? Essas interpretações, essas perguntas, eu só consigo fazer quando eu faço esse tipo de análise na DRE. E o objetivo, pessoal, é que a gente consiga fazer essas análises. Por isso que eu falei, para o administrador, para o gestor, eu aqui como contador, né, ensinando contabilidade para a gestão, a minha preocupação não é que vocês, administradores, administradoras, gestores e gestoras, né, que vocês sejam mestres em elaborar demonstração do resultado. Não é isso. Mas vocês precisam conhecer a estrutura, tá, para entender se uma demonstração chegar nas suas mãos, né, se ela está correta, se existe alguma falha ali, e principalmente conseguir fazer essas interpretações, tá? Vamos seguir aqui para a gente ver outras diferenças, tá? Então, dedução foi diferente, então isso daqui pode ter impactado. Isso gerou aqui ainda, ó, uma receita líquida menor, tá? Então aqui, mesmo eu tendo menos dedução, como eu tive menos receita, a minha receita operacional líquida é menor do que a receita de 2025. Só que aí eu tenho um elemento crucial aqui, ó. Custo da mercadoria vendida está bem menor do que o custo da mercadoria vendida de 2025, tá? Se eu fosse fazer aqui uma comparação, se eu pegar aqui esse 200, tá? Espera aí, 266, né? 266 mil e dividir por esse valor de 278 e 250, menos 1, eu vou chegar a uma variação, deixa eu até ver se eu seguir aqui o critério correto, tá? Vou fazer o contrário, 266, 0, perdão. Vou pegar aqui a diferença, né, de 266, 000, menos... Pera aí, estou pegando os valores errados, pessoal. Eu preciso pegar aqui... O que eu estou fazendo aqui, só para ficar claro, tá? Eu quero pegar essa relação aqui de custos, tá? Então, se em 2025 eu tive 200 mil, qual que é a diferença para o que eu tive em 2024? Que é 166.250, tá? Então, se eu for fazer essa conta aqui pra gente, ó, 200 mil menos 166.250, eu vou chegar ao montante total aqui, ó, de 33.750, tá? 750. Se eu pegar essa diferença aqui, ó, esse 33.750, vou pegar esse valor aqui e eu vou dividir pelo valor aqui, ó, de 166.250, eu vou encontrar o quanto variou para mais esse custo ali, tá? Então, vou dividir esse valor por 166.250. Dividindo, eu tive uma variação aqui, então, ó, de 20%. Então, olha que interessante, pessoal. Essa variação aqui, ó, no meu custo da mercadoria vendida, que foi de 20%, então 2025 a gente teve um custo 20% maior que 2024, levou a minha margem bruta em 2025 a ser menor que em 2024, mesmo eu tendo a minha receita maior. Olha que interessante. Então aqui eu já poderia fazer uma análise de que talvez eu tenha um problema nos custos do meu produto, tá? Alguma coisa ali eu preciso ajustar, talvez um fornecedor mais barato, mensurar a quantidade de matéria-prima que eu estou utilizando na minha fabricação, tá? Claro que isso aqui é uma análise inicial, mas é a partir dessa análise que a gente parte para outras conclusões e para outras análises, tá?
Então vamos lá, pessoal, seguindo aqui com a aula, tá? A gente viu aqui a margem bruta, tá? Por que o lucro bruto ele é importante? Eu tinha comentado anteriormente, porque ele vai absorver as despesas do exercício daquela empresa, tá? Então, o que a gente busca quando a gente calcula a margem bruta? A gente busca uma margem bruta, o quanto maior, melhor, tá? Então, quanto maior a margem bruta, melhor, porque ela vai absorver as despesas do período. Então, ela precisa conseguir absorver essas despesas, tá? Algumas definições aqui relacionadas às despesas. Coisas que eu já falei, né, durante a apresentação da estrutura da DRE, mas eu trouxe aqui no slide para que vocês tenham também registrado no PDF, tá? Basicamente, despesas operacionais são despesas de suporte. Então, todas as despesas de suporte para a operação da minha empresa são despesas operacionais, tá? Elas não estão relacionadas à minha produção. Despesas com vendas são despesas de salário, despesas comerciais, como que fala? Marketing, publicidade, comissões, despesas administrativas, salários de diretores, aluguel do escritório, material de limpeza. Vamos lá, despesa financeira, despesa com pagamento de juros. Tem um financiamento, tem um empréstimo contratado e estou pagando juros naquela operação. Aquilo dali é uma despesa financeira, tá? A maior parte dessas despesas, a gente pode dizer que são despesas fixas, tá? O que é uma despesa fixa, professor? É uma despesa que não varia em função da minha produção. Produzi ou não produzi, vendi ou não vendi, a minha despesa fixa está lá. Exemplo clássico de despesa fixa, despesa com aluguel. Ah, professor, eu não vendi nada esse mês na minha empresa, mas tem o aluguel para pagar? Tem. É uma despesa fixa, tá? Segregação das despesas financeiras. Das despesas financeiras, perdão. Esse aqui é um ponto bem importante porque se a gente for para a estrutura da DRE, pega lá a estrutura clássica ali, ó. A despesa financeira, ela tá bem aqui, ó. Vou até apagar isso aqui, ó. Aqui acho que eu não vou conseguir apagar sem diminuir a tela. Vou manter dessa forma. Mas o que importa pra gente, ó? A despesa financeira, ela tá dentro desse rol aqui de despesas operacionais, tá? Só que com o intuito gerencial, eu poderia pegar essa despesa financeira aqui, ó, e tirar ela daqui e passar ela para cá, ó. Depois, eu poderia criar uma linha nova aqui, ó, e colocar essa despesa, perdão, que a caneta está falhando um pouquinho, essa despesa financeira aqui. Por que, professor? Que eu tiraria essa despesa financeira de lá e separaria, colocaria ela antes de outras receitas operacionais. Vocês concordam comigo que a despesa financeira, por ser uma despesa com juros, ela consegue me mostrar o quão oneroso está sendo a contratação de crédito da minha empresa, a minha operação como um todo? Então a despesa financeira, ela pode revelar para a gente o quanto de juros ou o quão oneroso está sendo a minha operação, tá? Então, para fins gerenciais, é comum, por exemplo, que eu faça esse procedimento que eu coloquei aqui, tá? Que é separar, aqui ó, separar as despesas, perdão, tá aqui nesse outro slide, ó. Convém separar as despesas financeiras. Por quê? Para que eu possa apurar o resultado antes das despesas financeiras, ou seja, antes dos juros. Porque às vezes o resultado da empresa é muito positivo, mas os juros que ela paga num determinado período, ele está muito alto e ele compromete o resultado, tá? Além disso, eu conseguiria analisar a despesa financeira de uma forma isolada. Aqui eu até coloquei, ó, representa o quê? O endividamento da empresa, tá? Vamos lá, seguindo. Imposto sobre venda e imposto sobre lucro. Isso aqui é o que eu já tinha falado anteriormente. A gente tem dois conjuntos de impostos na DRE, tá? Então, um conjunto de imposto que vai ser sobre as minhas vendas, e ela está antes do lucro bruto, e um conjunto de impostos que estão após o meu lucro bruto, mais especificamente no meu lucro líquido, tá? Análise tributária e gerencial. O administrador, ele deve, né, auxiliar nessa análise, nessa
nessa etapa de planejamento tributário, tá? E ele consegue, às vezes, utilizando uma DRE, entender se ali tem algum tipo de problema na parte de gerenciamento de tributos, tributos com venda, por exemplo, né? Imagina que uma empresa está pagando de um ano para o outro uma diferença de tributos muito alta. Será que está havendo algum erro contábil? Exemplo, sucatas são isentas de ICMS, perdão, isentas de PIS e COFINS, tá? Imagina que de um ano para o outro existe alguma falha contábil que eles deixem de classificar aqueles produtos que são sucatas, né, classificar eles corretamente, e aí eles acabem apurando PIS e COFINS de forma indevida. Então, o administrador, né, observando essa diferença de tributação, tributos sobre vendas de uma DRE para uma outra DRE, né, de um ano para o outro, de um exercício para o outro, ele pode, né, mediante essas informações, provocar uma nova análise tributária para verificar exatamente se está havendo algum tipo de erro, algum tipo de inconsistência nesses lançamentos contábeis, tá? Obviamente, ele pode também fazer análise sobre o lucro, né? O tributo sobre o lucro. E aí a gente teria esses regimes aqui, tá? Simples nacional, lucro presumido, lucro real, tá? Sempre com o objetivo de que maximizar o resultado líquido. Bora lá, pessoal, ó. Margem líquida. Anteriormente eu tinha falado da margem bruta. O que é a margem bruta? Ela é o meu lucro bruto dividido pela minha receita operacional líquida, tá? Agora eu tenho um conceito novo. O que é esse conceito aqui, ó? É a minha margem líquida. Ela representa a relação entre o meu lucro líquido e a minha receita de vendas, tá? Então aqui a gente tem até a equação ao final. Margem líquida é igual ao lucro líquido dividido pela minha receita bruta de vendas, tá? O que ela vai fazer para a gente? Ela vai responder a essa pergunta aqui, que é: qual é a quantidade de vendas que de fato eu consegui converter em lucro, tá? Qual é o percentual das minhas vendas? Eu acho que a quantidade nem é o termo correto, tá? Mas a minha receita de vendas que eu consegui de fato converter em lucro. Então, se eu fosse aqui para a minha DRE, vamos lá. A minha DRE que tem os exemplos aqui, tá? Deixa eu só minimizar essa tela. Deixa eu só manter as alterações, beleza. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Para a gente pegar exatamente os valores que a gente quer pegar aqui, tá? Ó, aqui eu tenho o meu lucro líquido do exercício, tá? O que eu tenho aqui de lucro líquido do exercício? Ó, em 2025, 186 mil. Em 2024, 195 mil. Se eu quiser calcular essas margens, ó, 2025, como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou pegar esse lucro líquido, então 186.960, tá? E eu vou dividir esse lucro líquido pela minha receita bruta. Qual que é a receita bruta que eu tenho aqui, ó? 500 mil em 2025, 475 em 2024. Então, aqui embaixo, ó, eu vou colocar aqui, ó, 186 mil dividido por 500 mil, tá? Se eu efetuar essa conta aqui, qual que é o resultado que eu vou ter? 186.960 dividido 960 dividido por 500 mil. Então, meu resultado aqui é de aproximadamente 37%, tá? Essa aqui é a minha margem líquida de 2025. Tá, vamos para 2024. Vamos lá, professor, vamos ver o que teve em 2024. 2024, qual que é a minha margem líquida? Aqui eu vou pegar os 195.510 e dividir esse valor pela minha receita bruta, que é 475 mil. Tá, então vamos lá, 475 mil, só apagar aqui,
475 mil, tá? Qual que é o resultado que eu vou ter aqui? 195.510 dividido por 475.000, tá? O resultado aqui é que a minha margem líquida é de 41,16%, tá? Então, olha a diferença. Vamos voltar aqui agora para a tela expandida. A minha margem líquida em 2025, 37%, tá? E em 2024, 40%. Deixa eu só apagar aqui, ficou bagunçado. 41%. Então, em 2024, eu tive margem bruta maior, margem bruta aqui em 2024, 62%, e a margem líquida também maior. Obviamente que uma margem influencia na outra, tá? Já que o lucro bruto ele está aqui para absorver as outras despesas, obviamente, né, que essas margens influenciam uma na outra, tá? Basicamente, pessoal, margem líquida, o que ele vai dizer para a gente, para ficar bem claro, o quanto da minha venda, da minha receita com vendas, eu de fato consegui converter em lucro, tá? Eu vou até aqui colocar, a minha receita com vendas, tá? Aqui está a quantidade, mas eu acho que quantidade não é o termo mais adequado, porque eu estou analisando receita com vendas, tá? Bom, pessoal, essa é a aula da unidade 2, a primeira aula da unidade 2. Professor, a gente encerra a unidade 2 por aqui? Não, a gente vai continuar tendo mais aulas sobre a unidade 2, tá? Então a gente vai ver a DFC e também a análise das demonstrações, utilizando balanço e DRE. Só que aqui, pessoal, ao final da aula, eu trouxe mais um exercício, assim como na aula passada, tá? Só que a intenção aqui, pessoal, é que vocês façam esse exercício em casa, que vocês consigam realizar essas operações tomando como base o exercício que a gente fez no último vídeo, na última aula gravada, tá? Por quê? Basicamente, a gente traz aqui os mesmos elementos da aula anterior. Então, eu poderia pegar e fazer novamente? Poderia. Mas eu quero que vocês treinem esses lançamentos para que vocês entendam a dinâmica da escrituração contábil. Então, débito e crédito no diário, débito e crédito no razão e depois passar todas essas informações para um balancete, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem vários fatos contábeis e eles estão numerados, tá? Então, investimento inicial, 15 mil reais, tá? Então, cada fato vai trazer um valor diferente para mim e uma operação diferente. Então, aqui, investimento inicial, 15 mil reais. Como que eu vou classificar isso aqui? Só para ter um aperitivo, né, do que a gente vai fazer nesse primeiro lançamento. O que é esse investimento inicial que a empresa faz? O investimento inicial é o capital social que está sendo ali subscrito na abertura da empresa, tá? Então, como que eu reconheceria esse lançamento aqui? Eu vou reconhecer aqui, primeiro, né, um débito, lembrando, sempre o débito precede o crédito, e segundo, um crédito. Se ele está dizendo que esse investimento inicial é em dinheiro, então eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou colocar aqui um débito na conta banco, ou, né, dependendo, na conta caixa, e um crédito na conta capital inicial, tá? Opa, um erro aqui. Capital inicial não, perdão, né? Capital inicial é a banda, na conta capital social, tá? Social. Qual que é o valor aqui? 15 mil, tá? 15 mil em cada. Professor, não entendi por que há débito, banco e caixa e crédito capital social. São as naturezas da conta, tá? Então, banco e caixa são contas de natureza devedora, porque são ativo. Então, eu estou aumentando ele com o meu débito. Já o meu capital social, a natureza é credora. Então, eu estou aumentando ele com o meu crédito. Basicamente é isso. E eu vou fazer isso para todos os itens, né, para todos os fatos que estiverem aqui. No total, a gente tem 8 fatos lançados, tá? E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Primeiro, escriturar no livro diário, que foi aquele lançamento preliminar que eu fiz ali, né, de débito e crédito. Depois, transcrever esses valores do diário para o meu razonete, tá?
Naquela operação ali, ó, se eu fosse fazer o razonete, ele ia ficar dessa forma, ó. O razonete do caixa, tá? O que eu vou ter aqui? Lembrando, esse lado aqui é débito, esse lado é crédito, tá? Não importa se aqui é uma conta do ativo ou do passivo, é sempre débito e crédito. Débito aqui e crédito aqui, tá? O que eu fiz naquela operação ali anterior? Vamos voltar lá só para a gente ver, ó. Eu debitei a conta caixa, valor de 15 mil reais. O que eu vou fazer no meu razonete? 15 mil reais aqui, ó. Para facilitar a minha organização, ó, fato número 1, beleza? Tá, qual outra conta eu utilizei ali, ó? Capital social. Então, o meu capital social foi outra conta utilizada ali. Então, capital social, o que eu fiz ali? Eu creditei o valor de 15 mil, tá? E eu vou colocar o meu fato número 1 só para identificar. Então, eu vou fazer esses dois lançamentos, hora no diário e na sequência no razão. Hora no diário e na sequência no razão. Terminei, eu vou elaborar o balancete de verificação, tá? O balancete de verificação foi o que a gente viu na aula passada. A gente viu a teoria do balancete, mas a gente não elaborou ele, tá? A gente elaborou um balanço patrimonial. Então, se vocês perceberem, o que eu estou fazendo? Eu estou passando a teoria numa aula. Na aula seguinte, a gente faz um exercício que envolve a teoria da aula passada, tá? Então, exercícios envolvendo demonstração do resultado, a gente vai fazer na próxima aula. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que todos façam esse exercício e vejam essa aula sobre estrutura das demonstrações contábeis, especialmente o cálculo das margens, bruta e margem líquida. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tira na próxima aula, que muito provavelmente será uma aula presencial, tá? Então, um abraço a todos.